E mais uma vez, vamos tentar fazer uma CNC laser. Dessa vez vai ser gastando um pouco mais de R$600. Aqui já estão todas as peças. Irei deixar todas as peças listadas, mas é basicamente isso daqui que a gente vai utilizar. Para esse projeto, iremos utilizar o perfil V-Slot 40-20 e o 20-20. Aqui tem 1 metro do 40-20 e 1 metro de cada do 20-20, mas eu vou cortar ele com 70 centímetros. Tem também os rolamentos com essas capinhas aqui, que já é para correr no canal do V-Slot. Tem as porcas excêntricas, os espaçadores também, isso tudo aqui eu comprei no AliExpress, e os pórticos eu fiz com PAD. Acabei de cortar e usinar eles, já para esse projeto que eu vou montar. Também vou deixar tudo disponível lá em DXF e em PDF na descrição do vídeo. Já montei um pórtico aqui e já percebi a diferença enorme do primeiro projeto que a gente fez utilizando o Metaron. Ele tá ali, eu vou desmontar ele ainda. E aqui tá zero folga e a porca excêntrica ela aperta e regula bem direitinho. Esses daqui já deu errado, acabei fazendo e foi refazer a furação e furou demais. Então, já refiz aqui ele, já fiz os rebaixos que precisava para regular o próprio motor. Esse PAD aqui ele é de 8 mm, eu fiz um rebaixo de 4 mm e ele ainda ficou bastante resistente. Basicamente, o que iremos precisar tá aqui. Aqui os V-Slot, os pórticos já cortados, rolamento, porca excêntrica, espaçador, as bases de MDF já cortadas também. Ele vai ficar com área total de 1 metro de largura por 70 de comprimento. Os parafusos, esse daqui é um M5 de 35 mm, mas eu acredito que vai precisar de um pouco maior. Para isso, eu fiz um rebaixo também, deixa eu mostrar mais de perto. Aqui eu fiz um rebaixo de 4 mm, porque vai ter uma parte que eu vou ter que utilizar dobrado. Então, eu precisei fazer esse rebaixo porque o parafuso era pequeno e aqui na nossa cidade eu não consegui encontrar um parafuso maior do que esse de 35 mm. Vamos deixar de conversa e já começar a montar os nossos pórticos. Já montei o do eixo X, aqui tá os rasgos para a correia passar. Eu não vou deixar, igual eu deixei da outra vez, o motor acoplado no eixo X, vou deixar acoplado no eixo Y. Então vamos começar a montagem dos pórticos. Um desse com um desse, pode ver que um não tem um rasgo, esse que tem um rasgo já vai encaixar certo o perfil V-Slot, fazendo a ligação de um com o outro. Já me deparei com um problema, eu iria utilizar ele dessa forma, mas o perfil ele não permite que utilize assim. Então eu preciso, ou eu corto essa parte, ou apenas vou ter que arrumar outro parafuso para colocar o extensor aqui para ele ficar na altura correta. Como eu resolvi o problema do parafuso, peguei o parafuso de 3/8, que ele é quase os 5 mm. E agora vamos para o momento gambiarra. Esse motor, ele tem que ficar 4 centímetros elevado aqui, que a correia ela vai passar aqui por dentro. E eu pensando numa forma como ia fazer, aqui a gente precisa da porca M3. A porca não, do parafuso M3. E eu não tenho nenhum parafuso M3 que seja tão longo, que saia daqui para cá. Porque nisso a gente poderia utilizar essas tubulações, ou normalmente aqueles de cobre, que é utilizado em refrigeradores. Mas aí o que é que a gente vai fazer? Pelo menos eu vou fazer aqui. Vou utilizar essas canetas. Vou colocar o parafuso aqui dentro. Nisso eu ainda tenho que cortar mais esse parafuso, porque a entrada daqui do motor ela é bem pequenininha. Então, porque se eu rosquear ele todo, ele ainda vai ficar com folga. E eu quero que ele fique apoiado. Nisso aqui, vou cortar, pegar 4 canetas e cortar com 4 centímetros daqui para cá, porque já vai dar a altura ideal aqui. Com isso, vou colocar aqui dentro, colocar aquelas colas de bicomponentes e na outra ponta vou colocar o parafuso M5, porque aqui eu fixo e com a porca eu aperto e ele vai ficar com altura. E nesse aqui ele vai rosquear. Então, essa vai ser a gambiarra para poder resolver esse problema daqui. Antes de utilizar a cola de bicomponente, eu vou fazer um teste com uma coisa que é bem mais rápido e endurece muito bem também. Eu vou colocar o algodão aqui. Depois que eu colocar o algodão, aí coloco o parafuso. Eu só tenho que colocar ele aqui, preencher essa parte e preencher em cima, porque aí o parafuso, depois que eu colocar a cola instantânea, esse algodão vai virar uma pedra e vai travar o parafuso. Assim eu não preciso colocar o componente e chega a ser até mais rápido. Deixa eu envolver aqui. Quando endurecer aqui, ele já não vai girar mais. Já endureceu aqui, já está bem firme o parafuso. Daqui ele não sai mais. Para resolver, peguei o parafuso M5, pode ser o M6, M5, tanto faz. E vai lixar a cabeça dele até ele caber aqui dentro. Depois é só fazer a aplicação do algodão com a cola e pronto. Ele vai ficar fixo aqui e por baixo só vai colocar a porca e já vai travar ela. E não é que o tubo da caneta deu errado também, ele acabou não suportando o aperto e acabou quebrando.
Mas para resolver o problema eu acabei utilizando aqueles tubos de refrigeração. Eu peguei um que dava para passar o parafuso M5 por dentro dele. Para fixar os pórticos do eixo Y no eixo X, eu vou utilizar... Eu deveria ter aquelas porcas martelo, mas com a própria porca M5, ele consegue correr aqui no canal, então eu vou conseguir fixar com ela. Eu coloquei mais uma porca e uma arruela para poder dar na altura aqui e ela não bater, e ela prender bem. Então não vou precisar nem fazer a rosca, furar e fazer a rosca, porque se caso precisar fazer algum ajuste, eu posso soltar ela aqui e apertar de novo. Mas pela usinagem aqui, para esse tamanho de 1 metro, ele bateu bem certinho aqui nos cantos. Agora vamos seguir finalizando a montagem de toda a estrutura. Falta só colocar essas partes aqui. Eu vou passar a cola e fixar uma na outra, que assim fica melhor, e vou colocar uns parafusos. Com isso, só coloca ela no lugar e a gente bota uns parafusos aqui também para ajudar na fixação, para ele não correr, apesar que tá entrando bem justo. Mas cuidado nunca é demais. Deixa eu deixar ela de lado aqui. Para auxiliar nessa montagem, eu vou utilizar esses perfis que eu cortei daqui, porque 1 metro para mim ele ia ficar grande, 1 metro por 1 metro de área útil, de área total. Vou utilizar eles como referência de guia, coloco de um lado e do outro e vou colocar a cola aqui sem o catalisador, porque assim a gente tem mais tempo para ela poder agir. Depois é só fixar alguns parafusos para deixar ela mais firme. Pronto, agora é só fazer a fixação deles. Vamos colocar logo os guias, que assim fica mais fácil. Assim não precisa ter que tirar os pórticos para colocar tudo de novo. Isso escolho quem vai ser a frente. Nesse caso aqui, eu coloquei para a frente ser desse lado. Porque como eu quero utilizar o mínimo de fio possível espalhado, o fim de curso ele vem para cá. Se o fim de curso ele vem para cá, então a fiação tem que vir para esse lado, para não ter que atravessar de lá para cá, ela vem por aqui. Aqui a gente só precisa ajustar o esquadro para poder fazer a fixação. Agora aqui eu vou colocar o outro motor no lugar. E aqui tem que fazer o esquema para esticar as correias. Apesar que aqui tá bem tranquilo. Porque como eu vou fazer o esquema das correias? Deixa eu ver se daqui dá. Eu não vou conseguir concluir tudo e botar para funcionar, até pedir outras correias, que o tamanho que eu tenho ali não vai dar. Pronto. Eu vou passar ela aqui por dentro. Virada de costa. As próprias polias, os próprios rolamentos dela aqui vai servir como tensionador da correia. É dessa forma que a correia vai funcionar aqui. Que eu tenho que regular ela para ficar à mesma altura da polia. Aqui ela tem que ficar à mesma altura. E a própria polia rodando aqui vai servir para esticar a correia. Ela vai passar aqui por dentro. Eu deveria ter uma correia maior, mas eu estou aproveitando da outra que a gente já fez. Eu vou parafusar uma aqui e a outra eu estico e parafuso por fora. Mas ela vai funcionar desse jeito. E o dessa daqui, vamos fazer uma gambiarra para ela dar a volta por aqui. Botar alguma peça e botar uma polia sem ser dentada. Eu vou analisar se eu vou tirar da outra CNC que eu tenho parado, só que lá é de 10 milímetros, aqui eu preciso ela de 6. Mas a ideia é essa. Um detalhe que eu acabei de observar, não vai dar certo esse motor dessa forma, ele virado para baixo aqui. Eu vou ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, só que sem essa parte. Por quê? Porque na hora que eu for colocar a polia aqui, não dá para colocar o motor. Se eu colocar o motor, não vai dar para colocar a polia. Então eu vou ter que corrigir isso. Essa parte sai, vou pegar só outra peça dessa daqui para colocar aqui embaixo. Eu vou até reaproveitar daquelas que tem perdida, porque essa parte eu inverto ele, coloco para baixo e assim consigo ajustar corretamente. Aí ele vai ficar da forma correta, porque essa parte tem que ficar livre para a polia passar. Então, mais um erro que estamos corrigindo
E é assim, a gente vai montando sem projeto e vai sendo de acordo com o que vai aparecendo. A quantidade de peça que eu já fiz aqui, deixa eu mostrar. Isso aqui é tudo modificando alguma coisinha. É quase a chapa de PAD ali. Eu peguei. Essas 4 peças aqui, tudo vai ser para descarte. Nesse caso eu vou reaproveitar uma para servir como a contrabase dela. Ou não posso, porque não tenho. Essa aqui dá para aproveitar. Eu vou aproveitar essa para colocar ali. Vou ter que desmontar tudo de novo. E para servir de polia sem dente, eu achei esse rolamento que tinha aqui. Coloquei umas arruelas para não travar. E fixei. O ideal é colocar uma polia sem dente. Mas como eu esqueci de comprar, eu vou utilizar isso aqui. Vai servir muito bem. Se caso precisar, se não ficar tão legal, depois eu faço a troca. Mas eu já utilizei uma vez assim e deu super certo. Agora vamos fazer a peça para colocar lá do outro lado. E a forma que eu achei para fazer a fixação, a polia gambiarra e uma barra chata. Eu fiz um rebaixo na cabeça desse parafuso ali. Vou colocar ele aqui. Eu utilizei um duplo e agora eu vou procurar onde é que tá o outro. O pé do talo que eu botei. Pronto. Ele fica mais firme. Aqui eu consigo regular. E agora eu vou colocar a polia. Lembrando que eu preciso regular a altura da polia para a altura que ela fique centralizada aqui, pegando no canal aonde vai vir a correia. Pronto, agora vamos passar a correia por aqui. Talvez eu tire para ficar bem mais fácil. Agora é só repetir esse processo do outro lado. E agora terminamos a parte da estrutura, correndo 100% livre, de um lado para o outro. Aqui a correia ela tá raspando nessa parte, mas é a parte das costas, não vai influenciar. Caso eu veja que vai ter alguma alteração, coloco um calço e jogo ela mais para trás. Mas até aqui tá tudo bem. E esse é o vídeo de hoje, é a correção do primeiro projeto. Esse aqui, ele sai um pouco mais caro, o custo dessas peças, porém vai entregar um resultado bem maior. Sem contar que ela tá bem maior também. A área útil dela eu ainda não cheguei a medir, mas ela vai chegar na casa dos 90, dos 85 por 65 ou 60. Vai ficar uma área bem maior, a outra ela ficou com 40 por 40. Então é isso, é o vídeo de hoje. Agora só falta a instalação e bota para trabalhar.